Fala, concurseiro! Como estão os estudos para o próximo concurso? Você sabia que a ansiedade acaba te levando a um quadro de nervosismo incontrolável na hora de fazer a prova? E que isso pode estar te travando, fazendo com que você não atinja o sucesso desejado? Pois é sobre isso que eu vou falar hoje com você. Mas antes, deixe-me me apresentar. Eu sou o Geraldo Silva, especialista em concursos públicos, com 19 aprovações em variados cargos, tanto federais quanto locais no Distrito Federal. Bem, a ansiedade é um estado emocional comum que todos nós experimentamos na vida. É algo inerente ao ser humano. Mas o problema é quando esse estado emocional foge totalmente do nosso controle e que a neurociência classifica como transtorno de ansiedade. Cada pessoa reage de forma diferente a essas emoções. Algumas conseguem facilmente controlar e amenizar seus efeitos. Outras já entram em pânico, perdendo o total controle da situação. A ansiedade, assim como o medo, em certo grau, não são nossos inimigos. Ao contrário até, são benéficos, pois atuam em nosso corpo como uma defesa, assim como os anticorpos, que atuam no combate de corpos estranhos em nosso organismo. O medo e a ansiedade atuam para nos proteger do perigo. Imagine que uma criança, ao ficar ao redor de uma piscina ou em uma sacada de um prédio, quem deve ter medo somos nós, não é mesmo? Pois se a gente vacilar, ela vai pular mesmo. Isso acontece não porque ela possa ter o desejo de autoexterminar, se suicidar. Aliás, ela não tem a menor consciência disso. É justamente porque ela não tem consciência do perigo, logo não tem nenhum medo. É comum algumas pessoas entrarem em pânico quando são submetidas a uma certa pressão, por exemplo. Quando está vencendo o prazo para a conclusão de uma tarefa e o chefe começa a cobrar, ou quando se aproxima de uma data importante, como o dia do casamento, ou até mesmo o dia da sua prova do concurso, que você tanto esperava, estudou o ano todo e esperou ansiosamente por essa data. Outras pessoas, até mesmo quando você diz, tenho algo para te dizer, e não diz de imediato, aquela pessoa entra em um estado emocional incontrolável, querendo saber logo a notícia. Na hora de fazer uma prova de concurso, não é diferente. E quase todo mundo passa por algum momento de pressão, especialmente quando olha para o relógio e vê que o prazo para a conclusão da prova está se acabando. E ainda falta quase a metade da prova para ser resolvida. Nesse momento, 1 milhão de coisas tende a passar pela cabeça. Entre elas a de que não é capaz, que é um fracassado ou uma fracassada, que não vai conseguir terminar a prova dentro do prazo, que deveria ter estudado mais, que deveria ter dado mais atenção a determinada matéria que caiu na prova, e por aí vai. Nessa hora, se você não tiver a habilidade de controlar essas emoções, esse estado de ansiedade, a tendência é que a coisa se agrave. E de fato, talvez não consiga concluir mesmo sua prova. Isso faz lembrar de quando eu estava fazendo concurso para escrivão de polícia no Distrito Federal. Isso lá nos anos 80, bem no início dessa minha jornada de concurseiro. Esse concurso, na época, era muito puxado. Havia cinco fases: prova objetiva, teste de esforço, que era uma corrida, prova de datilografia, psicotécnico e curso de formação. A prova de datilografia foi o que mais me marcou, por um simples fato, mais inusitado que me ocorreu, que tem tudo a ver com o que estamos falando. Hoje, com o avanço da tecnologia, tudo mudou. Mas naquela época, o escrivão deveria ser capaz de transcrever um diálogo datilografando, na velocidade que o delegado falava, ou seja, na tomada de depoimento, por exemplo, ele ia fazendo as perguntas ao depoente e, ao mesmo tempo, ditando ao escrivão o que deveria ser escrito. E sem errar, obviamente, porque tudo era feito em umas 5 vias separadas por uma folha de papel carbono. Logo, a maior habilidade do escrivão deveria ser a rapidez e correção na datilografia. Tudo isso para enfatizar a importância dessa prova. Eu trabalhava o dia todo datilografando texto e ainda assim treinei bastante para essa prova. Então isso não seria nenhum problema para mim, não fosse o nervosismo na hora da prova.
A máquina de datilografia possuía a mesma arquitetura dos teclados de hoje, com a diferença de que era tudo mecânico. Ao pressionar uma tecla, ela acionava uma engrenagem e sua extremidade havia a letra, número ou símbolo correspondente, que passava por uma fita tintada e imprimia o correspondente caractere no papel. O problema era quando se acionava duas ou mais teclas ao mesmo tempo, porque o caminho de chegada era único. Então, inevitavelmente, elas enganchavam uma na outra. E aí teria que parar tudo e separar uma por uma manualmente. Foi justamente o que me ocorreu nesse dia da prova. Era uma sala pequena, com 20 candidatos, todos disputando provavelmente uma única vaga, porque eram mais de 20 candidatos por vaga. Então, quando tocaram o sino para dar início à prova, foi aquele estrondo de máquinas a todo vapor, porque elas faziam um barulho enorme. E foi aí que eu me apavorei e enfiei os 8 dedos nas teclas de uma única vez. Aquilo foi o fim para mim. Naquele momento, eu dava vontade de chorar, de esmurrar, chutar a máquina, e foi o momento que me ocorreram os pensamentos mais horríveis sobre mim mesmo. De que eu não era capaz, de que não ia conseguir, que já era para mim, de que eu era um fracasso. Nessa hora, esses pensamentos são inevitáveis. Mas passado aquele momento de terror, uns 20 segundos que pareciam uma eternidade, eu consegui destravar as teclas. Respirei profundamente umas 3 vezes e calmamente fui iniciando o texto, tecla por tecla, e fui acelerando como uma Ferrari, que vai de 0 a 100 km em 3 segundos, até atingir o meu máximo da minha velocidade de digitação, que, se não me engano, eram por volta de 360 toques por minuto. No fim do tempo, eu já havia datilografado o texto todo e repetido umas 10 linhas. O resto nem precisava dizer, né? Comemoração total, pois fui aprovado. Pensem comigo, naquele momento, se eu não tivesse me encorajado a me dar uma segunda chance, já era. Eu teria saído da prova sem ao menos ter começado. E olha que muitos fazem isso, hein? Assim como aqueles que chutam a prova de cabo a rabo, e se tiver 4 horas de prazo, eles terminam em menos de 2. E quando libera a saída, são os primeiros a formar fila para sair. Estes também não são concorrentes para você, que está comprometido com o resultado. Se você é daquele tipo de candidato que só foca no número de candidatos por vaga, e de cara já diz, não vou nem estudar, porque sei que vou perder meu tempo, pois tem centenas de pessoas na minha frente, disputando uma única vaga, então, meu amigo, minha amiga, não faça nem a inscrição, não jogue seu dinheiro fora, porque concurso público não é loteria. Você está para ganhar a corrida, mesmo que chegue em 3º lugar ou 10º, e está tudo bem. O importante é que você tem que entrar com fé e acreditar no seu potencial, acreditar que é capaz, mesmo que não alcance a pontuação suficiente que você estudou e aprendeu, vai servir de base para o próximo concurso. Só não pode parar. E lembre-se de focar no resultado e não no número de concorrentes. Se você é um candidato ou uma candidata daqueles comprometidos, saiba que de cada 100 inscritos, vão comparecer no dia da prova no máximo 70. E desses 70, uns 35 no mínimo fazem parte daquele time que entrega a prova quando apitam para liberar a saída. Aqueles que eu falei antes. E é porque eu estou sendo otimista. Ficar ansioso, nervoso na hora da prova faz parte do jogo. Você não pode deixar o nervosismo te dominar e te levar ao pânico, pois uma pessoa em pânico não é capaz de processar nenhum raciocínio, por mais elementar que seja. Agora imagina buscar no subconsciente o aprendizado lá arquivado, tudo que você aprendeu. Você tem sim, que desenvolver a habilidade de dominar a ansiedade, o nervosismo, o medo e fazê-los trabalhar a seu favor. Será que isso é possível? A resposta é, com toda certeza, sim, é possível. Quando a pessoa passa por um momento de choque, que lhe causa ansiedade ou medo, o cérebro entende que é uma situação de risco. E aí ele libera uma descarga muito grande de adrenalina em seu organismo, como um mecanismo de defesa, para que você se defenda dessa situação de risco.
E esse choque de adrenalina faz com que a pessoa tome alguma ação. Nesse momento, há duas alternativas: ou correr ou atacar, enfrentar o problema. E é justamente essa parte que deve ser trabalhada, para que você adquira a habilidade de adotar essa segunda decisão, ou seja, enfrentar o medo, aproveitando desse potencial de energia descarregada pela adrenalina. Mas devemos ter em mente que não é sempre que devemos lançar mão dessa segunda opção. Por exemplo, se você se envolver em uma briga de trânsito, que é muito comum, e está pronto para as vias de fato, partir para os supapos e pontapés, daí outra pessoa arrasta do porta-luvas uma pistola, qual deveria ser a sua reação? Enfrentar a boca do canhão? Ou dar no pé, correr? Nesse caso, a solução mais inteligente seria dar no pé e correr enquanto puder, não é mesmo? Pois a sua vida real quem está em jogo. E a vida só temos uma. Logo é melhor se humilhar, fincando o pé na carreira, do que perder a vida. Certa vez, em um curso de oratória, eu comentei com o professor que tinha tanto medo de falar em público, que aquele medo me paralisava, me deixava de pernas bambas, gago, calorado, ao ponto de suar bastante, e dava aquele branco, esquecia de tudo que ia falar. Ele olhou para mim e disse, calmamente, assim, fique tranquilo. Isso acontece com a maioria das pessoas, de ter esses sintomas de dar branco. Mas o medo acontece com todos. Inclusive eu sinto frio na barriga na hora de entrar no palco, após 20 anos dando palestras. Mas já fui muito pior. O problema está em você aprender a dominar, não eliminar. Dominar o medo e fazê-lo trabalhar a seu favor. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi na vida. E percebi que isso faz muito sentido. Entendi que não devemos lutar contra o medo, pois ele é uma coisa inerente à pessoa humana, e não só aos humanos, mas sim a todos os sobreviventes. Qualquer animal, por mais feroz que seja, tem medo. Um exemplo disso é a onça, um dos animais mais temidos pelo homem. Ela também tem medo do homem e de outros animais também. É tanto que ela geralmente ataca à espreita, na base da covardia. Isso é prova de que se ela não tivesse medo, enfrentaria seu adversário de cara a cara. Logo devemos lutar sim, mas é contra as consequências desse medo e aprender a lidar com isso. Ou seja, devemos encarar o medo como nosso aliado e não como nosso inimigo, pois ele é o responsável por nos proteger em situações de perigo. Foi assim que eu fiz quando estava fazendo aquela prova de datilografia. Parei, respirei fundo, apaguei o cérebro por uns 20 segundos para limpar tudo que estava me levando para baixo e aí recomecei progressivamente até atingir o meu máximo. E o resultado? A aprovação, porque era aquilo que eu merecia e fiz tudo que tinha que fazer para alcançá-lo. Muita gente acredita ser bobagem, esse negócio de respirar fundo, de meditação, mas essas pessoas não sabem nem um pouco dos benefícios que isso pode nos trazer. Quando a gente respira fundo, puxa uma enorme quantidade de oxigênio, e com isso, nosso cérebro recebe uma quantidade maior de oxigênio, favorecendo as sinapses, que nada mais é do que a transmissão de energia, transmissão de informações de um neurônio para outro. Pode acreditar que esse é um dos melhores exercícios para se acalmar no momento de máximo estresse. E se você é uma dessas pessoas que não acredita, faça aí você mesmo um teste. Não terá nada a perder. E depois comente aqui qual foi o resultado. E ainda vai me agradecer. Mas nós vamos fazer melhor. Nós vamos fazer um exercício de respiração aqui agora. Bom, então nós vamos treinar aqui uma técnica de respiração. Respirar é uma coisa engraçada. A gente já nasce respirando, né? Todo mundo já nasce respirando, obviamente. Mas existem técnicas específicas, são várias técnicas de respiração, cada uma empregada para alguma finalidade. E uma delas é essa que nós vamos aprender aqui agora. Essa técnica é bastante utilizada para meditação. O ideal, se você tiver como aí, você senta, fica com o corpo bem inclinado, em posição de 90 graus,
Coloque a mão aqui abaixo, aqui no diafragma, e feche os olhos, de preferência, e puxa o ar bem lentamente, assim, bastante mesmo, o máximo que você conseguir. Depois você vai soltando o ar bem suavemente, bem assim, e vai sentindo esse ar. Vamos fazer aqui assim. É. Então, você vai fazer isso. Você puxa o ar bem lentamente, com a mão aqui no seu diafragma, para você sentir o ar entrando e preenchendo todo o seu pulmão. Você esvazia a sua mente, fica pensando só nesse ar que está entrando no seu pulmão. E esse oxigênio está circulando por todos os vasos sanguíneos seus, levando nutrição para o seu corpo. Porque tudo isso, se você ficar de olhos abertos, é fácil ser atraído por algum objeto à frente, tirando aí o foco. E nesse momento você deve se desligar de tudo, pensando apenas no processo da respiração, sentindo o ar entrando e enchendo o seu pulmão. E assim você consegue esvaziar sua mente. Pense só no ar levando oxigênio para suas células. E esse oxigênio sendo transportado até o cérebro, irrigando todo ele. E depois você expire, vai soltando lentamente o ar. Pode ser pela boca. E você vai imaginando aquele ar saindo, cheio de gás carbônico, jogando as impurezas do seu corpo para fora. Repita esse processo por 3 vezes, pelo menos. Depois comente aí no chat o que você sentiu após concluir esse processo de respiração profunda. E muitas pessoas podem até achar que perder uns 20 ou 30 segundos do seu tempo no momento de uma prova é uma estupidez. Mas eu posso garantir que não é. Principalmente se você fizer esse exercício associado a um esvaziamento do seu cérebro, ou então focando em um único objeto, como na meditação. Os benefícios dessa técnica de respiração e meditação não são apenas para o momento de uma prova, mas para a sua vida cotidiana, principalmente se você é uma pessoa extremamente ansiosa, sofre de transtorno de humor, ou até mesmo se você apresenta algum quadro de depressão. Isso pode te ajudar bastante. Ao respirarmos profundamente, o corpo entende que não há perigo e pode relaxar, liberando substâncias calmantes no cérebro e no corpo, fazendo com que os músculos fiquem menos tensos. Os batimentos cardíacos se desaceleram, daí percebemos aquela sensação de paz interior. E o que estou dizendo aqui não é invenção minha, nem é balela. É a ciência quem diz. Há vários estudos que comprovam os benefícios do relaxamento por meio da respiração profunda e da meditação. Aliás, isso não é novo. Já vem de cultura milenar. Na Grécia Antiga já utilizavam essa prática. No Japão, no Tibete e outros países orientais, onde preservam a cultura da meditação, as pessoas vivem mais serenamente e têm uma maior longevidade. Sinceramente, nunca vi, de fato, nenhum estudo que relacionasse a longevidade a esse modo de vida, mas também não podemos descartar essa possibilidade. O que ocorre de mais grave com um grau elevado de ansiedade é que o processo cognitivo dos transtornos ansiosos envolve a nossa vulnerabilidade, o nosso ponto fraco. Isso porque tendemos a superestimar o perigo e subestimar os recursos pessoais para lidar com essas situações. Em outras palavras, o pensamento negativo se agiganta dentro da gente, fazendo com que a pessoa acredite não ser capaz de reagir a tal situação. Daí surge o sentimento de fracasso, de incapacidade total, e a partir do momento em que ocorre o reconhecimento do perigo, ficam propensos a desenvolver mais pensamentos que mantêm a ansiedade. E esse processo tende a se retroalimentar, fazendo com que ele só potencialize. Bem, por fim, nós vamos fazer aqui uma recapitulação do que discutimos até aqui. Mas antes, porém, eu quero abrir um parênteses para dizer que se você chegou até aqui, é porque de alguma forma esse conteúdo fez sentido para você. E se sim, te peço um favor. Não deixe de dar seu like e compartilhar com seus amigos. Porque fazendo isso, o algoritmo do YouTube distribui para mais pessoas.
e nos estimula a produzir cada vez mais conteúdos de valor para vocês. Bem, voltando ao tema, nós falamos do problema da ansiedade que te paralisa, bloqueando o seu raciocínio na hora de realizar a sua prova. E claro que existe tratamento para esses problemas, como por exemplo a aplicação de terapias, ministração de medicamentos, calmantes ou antidepressivos, por aí vai. Mas isso aí é outra história. Na hora que ocorre um bloqueio desse no meio de uma prova, temos que encontrar mesmo uma saída de imediato. E as técnicas de respiração que vimos aqui funcionam muito bem para aliviar a descarga de adrenalina e desbloquear o cérebro nessa hora. Bem, eu vou ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Um abraço e até breve.